Bom dia, meus queridos e maravilhosos alunos do sexto ano do Colégio Árvore de Ideias. Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Geografia. Galerinha, hoje em nossa aula vamos dar sequência ao estudo da apostila número 7. Lembrando que na última aula o professor pegou boa parte do conteúdo voltado às questões ambientais e fez uma explicação em slide, onde vocês participaram, argumentaram, debateram sobre o assunto, tá bom? Hoje vamos fazer os exercícios referente à aula 51 e 52, que está na apostila número 7 do sexto ano do Colégio Árvore de Ideias, a nossa apostila do sistema Etapa. Meus caros alunos, quando falamos em políticas públicas voltada ao meio ambiente e questão hídrica, falamos de leis, legislações elaboradas ao longo de um período por organizações governamentais que visam a preservação, a conscientização de um ecossistema da nossa biodiversidade, tá bom? Então, também dentro dessas normativas, dessas colocações, temos um debate muito importante sobre questões hídricas, tá? Quando falamos em questões hídricas, falamos dos nossos rios, nossos afluentes, basicamente das bacias hidrelétricas, da nossa bacia hidrográfica, na verdade, né? Então, vamos lá. Hoje, na aula 51, 52, vamos falar um pouquinho da política ambiental brasileira. Lembrando que é uma das mais modernas e completas do planeta. Então, a política pública hoje, voltada ao meio ambiente no Brasil, ela é contemporânea, ela é nova, tá? Ela visa garantir a qualidade do nosso meio ambiente, tá? A qualidade ambiental do nosso continente, do nosso Brasil, que está como base a preservação e a conservação deste recurso tão importante, tá? Os recursos ambientais do nosso Brasil. Então, a política ambiental brasileira, sim, ela é bem moderna, ela é complexa e completa, tá bom? De todos os outros continentes aí, todos os outros países. Então, voltado à preservação e à conservação dos nossos recursos ambientais, tá bom? Unidade de preservação, galerinha. Deixa eu pegar um marca-texto aqui, para ficar bem frisado na nossa colocação. Lembra que eu mostrei uns slides lá, falando um pouco dessas referências aí, ambientais, principalmente voltados à política pública? A política ambiental, tá? Essa colocação é uma legislação, é um processo, é um conjunto de legislações elaboradas através do Senado e pela Câmara dos Deputados. Como que funciona? O professor vai explicar basicamente, tá? Como que se funciona a criação de processos ambientais, principalmente políticas voltadas à preservação e conservação do meio ambiente, meus queridos. Desta forma, tá? Existe lá os deputados dentro de uma, na verdade, da Câmara Legislativa do Estado, do Distrito Federal, na verdade, o Distrito Federal que se encontra dentro do Estado de Goiás, que lá existe a capital Brasília, que vocês acompanham na televisão, né? Então é assim. Lá no nono ano, o professor vai explicar um pouco sobre o processo legislativo do Brasil. Mas por enquanto é só para vocês terem uma base. Um monte de vereadores vão votar um projeto, que neste projeto existem leis, tá? Ou emendas, que são a modificação ou conjunção de uma lei que preza a conservação ambiental. Aí a maioria vai ser votada, desses deputados vão votar lá aquela pauta, aquele processo. Se for aprovado, ok, ele vai lá para o Senado. E lá no Senado, aonde também é uma outra elite, é uma outra parte do legislativo que vai votar a favor também. Teve 2 votações, passou. Aí vai para o judiciário, que é a nossa balança da Constituição. É o judiciário que vai ver se as leis estão dentro da Constituição de 1988. Estando dentro da Constituição, estando dentro das normas
nos processos que a legislação, que é a lei da nossa questão ambiental, esteja dentro do processo judiciário, das leis, cumprindo de acordo com a Constituição brasileira, ela vai para o presidente da República sancionar ou vetar, tá bom? Então lá ele vai concordar se aquilo é favorável ou não favorável. Então existe este processo, tá? Então criam-se as leis ambientais. Aí, pelas leis também veio uma política, que é a política é a colocação, as normativas, a colocação em cima daquilo programado e vai se implantar regras fundamentais para a preservação do nosso ambiente, tá? Do nosso meio, dos nossos recursos ambientais. Por exemplo, as águas, né? Existe a ANA, Agência Nacional das Águas. É uma agência, é como se fosse uma corporação criada para zelar pelas águas continentais, que são as águas de consumo do ser humano, água doce, literalmente conhecida como água doce. Então existem umas normativas, uma política pública voltadas em pró à água, né? Para sanar, para não contaminar, para preservar as nascentes, rios e lagos. Então existe um processo, tá bom? Chamadas também de unidades de conservação, que são as áreas destinadas à preservação e à proteção da fauna e flora e dos recursos hídricos. Como o professor falou, recursos hídricos são rios, lagos, nascentes, bacias, né? Hidrográficas, leitos de rios aí, também reservas, né? De vegetação, onde existe uma grande concentração de umidade. Então existe uma preservação dessas áreas, que são unidades de conservação, tá bom? Podemos falar também que as unidades de conservação, de modo geral, têm um objetivo, galerinha, de preservar e proteger o patrimônio ambiental, que é um dos mais diversificados do mundo. Lembrando que a nossa biodiversidade é, sim, mais completa. Ela é mais completa, não, desculpa. Ela tem uma diversificação mais do que os outros biomas espalhados pelo nosso planeta, onde boa parte da região norte, sul, nordeste, centro-oeste e sudeste do Brasil existe uma grande biodiversidade, tá? Principalmente devido ao clima, pressão atmosférica e a nossa temperatura, tá bom? Então isso facilita a condensação, a formação de recursos hídricos, como os rios, lagos e grandes afluentes, aí, rios caudulosos, que vão dar uma grande biodiversidade, afetando, modificando a nossa fauna e flora. Tá bom? Os objetivos das unidades de conservação são basicamente os seguintes. Existem várias aqui, o professor vai colocar algumas porque vocês vão estar lendo, tá? Quando falamos em unidades de conservação, falamos também que existe uns regimentos, né? Então, existem objetivos para a criação dessas unidades. Lembrando que lá em cima falamos da criação, né, da política ambiental, que são normativas, regras e leis que são traçadas em unidades de conservação. Por exemplo, manter a diversidade biológica no território nacional e nas águas jurisdicionais, né? Então são assim, águas que fazem parte de uma jurisdição nacional, que fazem parte do Brasil, aonde o Brasil consegue sim criar leis favoráveis à nossa proteção. Aí quando essa nascente ou este rio vem ou vai para outro país, já foge das leis ambientais, porque as leis são regidas pela uma legislação nacional, a do Brasil. Então, dentro do nosso território brasileiro, temos sim unidades voltadas com regimentos legislativos, que são leis voltadas à manutenção e à preservação ambiental, tá bom? Então, para entendimento de todos, podemos afirmar também que a preservação e restauração da diversidade do nosso ecossistema, né? Na verdade, a preservação e a restauração, a diversidade do nosso ecossistema naturais. Então, temos que preservar e restaurar
toda a parte que se volta ao nosso meio ambiente, principalmente florestas, rios, lagos. Não se pode acontecer o desmatamento, a queimada ilegal, né, para a criação de pastos, para a criação da pecuária. Então, temos aí unidades de conservação voltadas à conservação basicamente do nosso regime, tá, ambiental. Mas sabemos que boa parte não é cumprida de forma adequada, porque o homem visa desmatar, contaminar e poluir o nosso ecossistema, a nossa atmosfera, para fins financeiros, diferente da normativa criada, né? As unidades de conservação vai contra isto, tá bom? Então, basicamente, existe aqui diversos objetivos que unidades de conservação prezam a proteger, tá bom? Também proteger e recuperar recursos hídricos, como o professor falou, recursos hídricos e dos solos. Por que dos solos, galerinha? Quando se cria um lixão, por exemplo, de uma forma irregular, aquele líquido soltado pela decomposição de materiais orgânicos e não orgânicos vai se infiltrando na terra, o churume, né, aquele caldo, aquele vistoso, aquele líquido ruim, ele vai infiltrar no solo, vai seguir a lei da gravidade, óbvio, vai ser sugado para baixo e vai entrar em contato com pequenas reservas subterrâneas, que são as nossas águas subterrâneas, lençóis freáticos. Vai contaminar aquela água e aquela água vai seguir um curso, vai ter contato com a vida, né, com uma fauna, uma flora futuramente, vai acabar causando um desequilíbrio ambiental. Então, a preservação de áreas, tá? A recuperação de leitos de rio, nascentes do solo é muito importante para o desenvolvimento ambiental, dos nossos recursos ambientais, tá bom? Também temos basicamente ali a preservação. Vamos se falar assim, essa preservação de uma forma mais legível aqui, né, para vocês entenderem. Iniciativa de atividades de pesquisa científicas voltadas, tá, à preservação. Então, junto com a tecnologia e ações de pesquisas em espécies, em fauna, em flora, no oxigênio, a ciência em si, criar pesquisa de desenvolvimento, também criar um monitoramento em volta das ações do homem, né? De repente, uma espécie está em extinção. Por que ela está em extinção? Porque o homem está desmatando aquela área e aquele animal não tem acesso à pesca, muitas das vezes, ao sistema predatório, a retirada do seu alimento do meio ambiente. Então aquele animal ele vai sim se mudar de ambiente, ele vai procurar alimento em outro bioma ou em outra região. O que vai acontecer? Provavelmente ele não vai se adaptar, ele não vai ter o ciclo, né, adequado e ele vai basicamente sendo ou também servindo como caça do homem também. Então o que acaba acontecendo? Aquela espécie acaba desaparecendo. Não só animais, tá? Também vegetações. Vamos falar um pouquinho do arborismo, né? Das áreas arborizadas. Você retira aquelas árvores daquela região, daquele local e desmata para a criação de cidades. O que acontece? Toda uma fauna, uma flora que vive próximo àquilo ali, uma biodiversidade ligada àquela vegetação vai sim se modificando, deixando de existir, causando um grande impacto ambiental, tá? Por isso que sim, né, pesquisas científicas com monitoramento voltado à natureza ambiental favorece também dentro das unidades de conservação, tá? Também vamos falar um pouquinho das leis de crimes ambientais, lembrando que existe a política pública, né, aquela política voltada com ações de conservação e dentro de uma lei, tá? Então todas as ações de conservação, uma política pública é trabalhado em cima de uma lei, tá? E essas leis voltadas a crimes ambientais. Por exemplo, a Lei de Crimes Ambientais foi sancionada em 12 de fevereiro de 1998. Ela estabeleceu as penas para infrações de agressões cometidas contra o meio ambiente no país. O que são
agressões voltadas ao meio ambiente. Não é simplesmente a caça de animais, só isso não, galerinha, tá? Quando falamos em agressões, falamos em devastar, tá? Devastação de um território. Por exemplo, queimadas, uma queimada ilegal onde você vai estar queimando uma vegetação, um bioma. Você também fala da retirada de árvores, árvores igual para o Brasil, né? Que aonde se encontra esse tipo de árvore é uma árvore que demora centenas de milhões, desculpa, galerinha, centenas de anos para a sua formação, tá? Então é um recurso não renovável, porque ela demora muito tempo, muitos anos para replantar, para se elaborar, para se formar como uma verdadeira árvore retirada. Então, existe também ações do homem, por exemplo, lixos, jogarem lixos em terrenos baldios, onde provavelmente aquela decomposição pode se encontrar com águas subterrâneas, jogar lixo na rua, entupindo bueiro, deixando o fluxo de água muitas das vezes inacessível à absorção do solo. Então, existem as leis criadas em volta de várias situações, principalmente as unidades de conservação, tá bom? Então, as leis criminais ambientais visam proteger os nossos recursos ambientais, tá? E aqui embaixo vocês vão estar respondendo, principalmente aqui, ó, quais são as categorias, tipos de unidade de conservação. Quais são as categorias, tá? Então aqui você vai colocar que está lá na aula 51 e 52 da apostila, você vai até a aula, vai dar uma visualizada e aqui também tem um parâmetro para você estar respondendo, tá? Quais são os dois maiores aquíferos do Brasil? Está dentro das águas oceânicas. Texto 3. Aqui vai ter um questionário para vocês estarem lendo, tá? Questionário não, um resumo, tá bom? Basicamente de preservações ambientais. Vocês vão estar lendo, vão estar entendendo. Dúvidas, o professor vai estar aqui no plantão de dúvidas, não vai deixar vocês na mão. Fora do plantão de dúvidas também eu estarei ajudando vocês a responder sem problema nenhum, tá? E aqui fala também um pouquinho de acordo com o texto, né, proposto pelo professor, diante do quadro de escassez da água, a solução é economizar, certo? Então, quando se falta água, a lógica é economizar para não faltar. Reciclar é investir no uso consciente. Então, aqui tem toda uma pergunta, uma concepção que vocês vão colocar com a palavra de vocês referente a este conteúdo, tá bom? Então, tá bem prático, fácil. Esta é a nossa primeira aula de hoje, tá bom? Onde já falamos um pouquinho dessas questões aqui em slide, tá bom? E agora, o professor vai deixar vocês estarem respondendo essas questões e eu estarei disponibilizando a nossa próxima aula para não fazer uma mistura, tá bom? Então, tem a primeira videoaula que fala um pouquinho das políticas públicas voltadas ao meio ambiente. Não misturem políticas públicas gerais, tá? É políticas públicas voltadas ao meio ambiente, a questão ambiental, a questão hídrica, que é as águas, tá bom? Então, tá tudo facinho, bem prático. Lembrando que essa daqui, quais são os dois maiores aquíferos? Galerinha, se vocês subirem aqui na apostila de vocês e procurarem referente, ó, aos recursos hídricos, ele vai te dar a posição de quais são os aquíferos, tá? Então, temos dois aqui, os dois principais. Até no mapinha tá fácil de entender, tá? Aqui, ó, os importantes aquíferos. Então, vou deixar bem claro que um é o aquífero Guarani. Ele pega aqui do Uruguai, da Argentina, e ele vai até o Mato Grosso. E temos um outro aí, tá? Que fica entre a região norte e um pedacinho ali que vai desaguar, que vai absorver essa água no nordeste. E aquíferos são águas subterrâneas, tá bom? Certo, meus queridos? Então, para não se estender, para não ficar uma aula tão maçante, essa é a nossa primeira aula de hoje, que foi trabalhado lá naquele slide, naquela explicação que a gente fez na semana passada, tá bom? Então, até a nossa próxima aula, meus queridos!